Olá, seja muito bem-vindo. Feliz sábado para você. Estamos aqui para estudar a Palavra de Deus usando o nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. Eu disse vamos porque eu não estou sozinho, é claro que não. Eu queria apresentar para vocês os meus dois amigos pastores da Associação Mineira Leste, ou seja, eles atuam na região leste do estado de Minas para algumas áreas da Igreja Adventista. Eu apresento primeiro o pastor que já está aparecendo aqui, que é o pastor Saulo. Ele é responsável pelo Ministério Pessoal, Evangelismo e Escola Sabatina. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme. É um prazer participar desse momento especial de estudos e compartilhar aqui a experiência da Palavra de Deus. Vamos aprender muito, com certeza a gente vai aprender bastante. E o pastor Luiz Fabiano, responsável pelos departamentos de Lar e Família e Mordomia. Pastor, é um prazer ter você aqui também. Obrigado, Guilherme. Feliz sábado para você, feliz sábado para todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Eu imagino que esse momento vai ser um momento muito agradável, vai ser uma experiência extraordinária, podermos recapitular aquilo que nós estudamos durante toda a semana. E eu tenho certeza que a lição dessa semana tem muita coisa bacana para nos ensinar no dia de hoje. Eu já estou ansioso para a gente começar a discussão do tema dessa semana. O tema, gente, você que está acompanhando a gente aí, é por que a interpretação é necessária? Por que a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia? Eu queria começar colocando algumas situações, né? Até mesmo o estudo dessa semana, o nosso guia, estava falando de algumas histórias, de alguns exemplos que mostram que é importante a gente conhecer a Bíblia, não só como um material de estudo, mas como um guia prático para a nossa vida. E para isso a gente precisa interpretar, conhecer. Então, tem gente que lê a Bíblia e não sabe se aquilo é um texto profético, se é uma parábola, se é algo que aponta diretamente para a sua vida. É difícil a gente, sem um pré-conhecimento, sem a intimidade com a Bíblia, ter todas essas percepções. Imagine se a gente começasse agora a abrir a Bíblia em qualquer texto, em qualquer trecho, e aplicar as verdades que a gente acha com a nossa experiência daquilo que lemos. Guilherme, é interessante que a Bíblia é um livro cheio de símbolos, né? Sim. Muitas metáforas. E se nós não tivermos cautela e cuidado ao analisar essas coisas, a gente pode realmente ter algumas interpretações equivocadas que acabam influenciando a nossa conduta, a nossa maneira de ser, o nosso jeito de viver. Eu preciso entender que cada história, cada parte da Bíblia tem o seu formato literário, né? Então eu não posso entender uma parábola como uma narrativa histórica, né? Eu também não posso pegar e entender as profecias como um livro profético, não apenas como livro profético, mas também como se escreve as epístolas, as cartas direcionadas, né, para um povo específico, para uma igreja, para uma região específica, né? Isso já me leva a crer, pastores, que eu não posso colocar as minhas suposições, as minhas próprias interpretações no estudo da Bíblia. Tem um limite para isso? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter com essa suposição ao ler a Bíblia? Na realidade, Guilherme, a gente parte de um princípio simples. Eu não estudo a Bíblia para poder confirmar as minhas opiniões. Eu estudo a Bíblia para formar as minhas opiniões baseado no que a Bíblia está ensinando. E muitas vezes as pessoas vão até a Bíblia para reforçar suas opiniões, às vezes para criticar alguém, para poder corrigir, para poder admoestar a vida de outras pessoas. Mas na realidade eu preciso estudar a Bíblia para formar a minha opinião acerca de mim, acerca de Deus e acerca do meu próximo. Quando eu vou à Palavra de Deus, eu já tenho conceitos formados, isso vai influenciar de forma muito negativa da maneira como eu vou interpretar o texto. Inevitavelmente, às vezes, eu acabo formando conceitos equivocados a respeito da pessoa de Deus, porque a Bíblia apresenta ele para mim com a imagem de um pai. E se eu não tive um bom pai, pode ser que esta imagem na minha mente fique comprometida. Então, eu preciso pedir orientação e com muita sabedoria me aproximar do texto bíblico, mas me esforçar ao máximo para me desvencilhar e descarregar das imagens e experiências que eu formei na minha cosmovisão, na minha forma de pensar, no meio em que eu cresci e vivi. E essas experiências eu preciso me despir delas para que eu possa ter uma melhor compreensão Pastor do Saulo, texto bíblico, né? isso me faz lembrar
quando eu tive a experiência de tirar pela primeira vez a habilitação. Eu me recordo que eu estava na autoescola e fiz a prova de legislação, fui aprovado e logo em seguida a gente já começaria as aulas de direção. Eu me recordo muito bem que o meu instrutor, ele virou para mim no primeiro dia, ele falou assim: você já dirigiu alguma vez? Eu falei para ele: já dirigi algumas vezes. E ele disse assim para mim: então você vai ter dificuldades para aprender de maneira correta, porque você já adquiriu vícios e automatismos incorretos. E de fato, o que ele estava falando é verdade. E eu uso essa experiência para ilustrar. Quando você já tem algumas opiniões pré-concebidas e quando você vai estudar a Bíblia, o estudo às vezes se torna mais difícil de ser compreendido por causa desses vícios de opiniões que nós já temos. Mas o que pode me auxiliar então? Eu já entendi que esse é um perigo. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que, como se fosse resetar o meu HD para não trazer as minhas percepções. Existem alguns elementos que me auxiliam para essa interpretação correta? O maior auxílio que nós podemos contar é o auxílio do Espírito Santo, né? A Bíblia diz, Jesus disse que quando o Espírito vier, ele vos guiará em toda a verdade. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Nós temos um exemplo prático disso na Bíblia, né? Os discípulos estavam saindo de Jerusalém para Emaús. Jesus se aproxima deles, conversa com eles, e eles não entenderam. E Jesus explicou para eles, desde os livros de Moisés até os seus dias, a respeito das profecias, a respeito do Messias, mas eles se aproximaram das profecias bíblicas com ideias preconcebidas, com pressupostos. Então eles esperavam um Messias rei, libertador, um general de exército. Criou-se uma expectativa. Criou-se uma expectativa que não tinha nada a ver com o que a profecia estava apontando. E quando ela de fato aconteceu e se cumpriu, eles ainda não viam o cumprimento da profecia. E quando Jesus explicou para eles, então a Bíblia diz que como se o véu fosse retirado dos olhos deles, e eles passaram a entender. Ou seja, quando a gente se despe dessas ideias que nós trazemos, né, experiências que trazemos diante do texto bíblico, o resultado é que nós vamos ter a mente e os olhos abertos para entender exatamente o que a Bíblia quer dizer para a gente. A interpretação, então, ela é necessária. Nós temos que pedir o Espírito Santo para nos guiar ao estudo. Mas eu vou até me encostar aqui, porque essa pergunta pode gerar uma polêmica aí. Traduções bíblicas. A gente tem várias versões da Bíblia, várias traduções. Para todo gosto. Para todo gosto. A gente tem uma variedade de linguagem. Isso impacta também? Qual que é a importância da tradução bíblica para eu interpretar a palavra de Deus? Veja bem, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre tradução é a Bíblia, ela tem a sua língua materna, a sua língua original. Você tem 2 testamentos, o Novo e o Antigo. Sim. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico. Então, a maioria do Antigo Testamento, né, em hebraico. Em hebraico. Sim. Quando nós vamos para o Novo Testamento, ele foi escrito no grego koiné. E algumas citações em aramaico, como aquela frase que todos nós conhecemos de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Então ele falou isso em aramaico. Porém, o que a gente precisa entender é que, com o passar dos anos, foram surgindo diversas traduções. O detalhe é, nós devemos ter cuidado, porque às vezes uma tradução, ela de certa forma, muitas vezes, pode comprometer o sentido do termo original no hebraico ou no grego. Então nós temos a tradução e nós temos a interpretação. Sim. E existe uma ciência que trabalha a interpretação, que é a hermenêutica, que é uma palavra grega que ela é utilizada para representar o mecanismo de interpretação. E essa palavra grega é hermeneu, que se deriva do deus grego Hermes, que era considerado o mensageiro dos deuses, que tinha o objetivo de levar a mensagem de maneira clara para todos os povos. Daí se surgiu a ciência chamada hermenêutica. O grande detalhe é que muitas vezes, ao usar a hermenêutica e não respeitar os princípios da hermenêutica, ainda existem pessoas que interpretam equivocadamente por não respeitar esses princípios da hermenêutica. Então, eu vou citar apenas um exemplo, Guilherme. Parábola. Na ciência que é a hermenêutica,
lá diz claramente, nós não podemos fundamentar uma doutrina em cima de uma parábola, porque uma parábola ela tem um sentido figurado. Então não se estabelece uma doutrina em cima de uma parábola. Então, por isso que, se nós não tivermos cuidado com a interpretação, se nós não respeitarmos as regras de interpretação, então nós vamos perder o verdadeiro sentido do texto bíblico com respeito àquilo que a palavra de Deus quer nos mostrar para os dias de hoje, como também representava para as pessoas naqueles dias. Isso está muito ligado então à cultura, né? Quando a gente volta no original, quando a gente tenta entender aquilo que realmente foi citado através da tradução, isso me leva a crer assim, temos que entender a cultura daquela época. E a minha cultura? Como que é esse choque de culturas? Quão importante é entender a cultura, né, o momento, o cenário, para que eu entenda realmente ali a citação? Nós temos um episódio na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 17, que Paulo ele chega numa cidade da Grécia e ele vai para um local onde os filósofos costumavam discussar. E ele avista em cada esquina, né, uma divindade adorada ali, né, e uma estátua, né, oferecida, realizada ali, colocada em lembrança daquele Deus, e eles faziam um ritual de adoração também. Então Paulo utiliza uma linguagem comum da cultura deles, e no discurso de Paulo, Paulo diz, eu vejo que vocês são essencialmente religiosos. Esse Deus, havia um Deus ali, uma estátua, Ao Deus desconhecido, né? Diz, esse Deus que vocês dizem ser o Deus desconhecido, que vocês adoram, esse é o Deus que fez os céus e a terra. Esse Deus criou o homem e mulher, esse Deus criou todos de uma pessoa, né? Ou seja, a humanidade veio de uma pessoa. Né? E aí ele apresenta algumas verdades. O que me leva a crer que, embora nós vivamos hoje dentro de uma diversidade cultural, essa diversidade cultural mostra pra gente, só evidencia pra gente de que a verdade ela é absoluta, ela não é divergente como as culturas. Os princípios apresentados por Paulo, eles foram além da cultura, ou seja, Paulo reconhece que a cultura ela não era essencialmente pecaminosa, mas nós vamos ter um problema quando a cultura vai de encontro com o princípio bíblico. Entende? A cultura não é má, a cultura é boa, a cultura tem o seu aspecto positivo e é muito interessante a gente considerar a cultura dentro do contexto do Evangelho, mas quando ela se choca com a verdade da Palavra de Deus, então eu preciso abrir mão da cultura para ficar com o princípio. Então Paulo não critica a cultura deles, mas aproveita a cultura deles para apresentar o princípio bíblico. Pastor Saulo, o princípio não é divergente, o princípio ele é imutável, independe da cultura. E aí nós entramos numa parte muito importante, que nós falamos da tradução, da interpretação, e você vê Paulo trabalhando isso nitidamente nessa passagem bíblica. E aí nós entramos no outro ponto, pastor Saulo, que é a contextualização. Então Paulo pegou aquela mensagem e contextualizou para a realidade dos gregos com o propósito de evangelizar. Esse é o sentido de você traduzir a Bíblia, interpretar a Bíblia e contextualizar a Bíblia para os seus dias, tornar esse princípio aplicável na sua vida. Aí sim, a Bíblia vai ter relevância para cada um de nós, seres humanos, e ela vai deixar de ser apenas um livro de pesquisa. Vai ser um livro relevante que vai mudar não só a nossa mentalidade, mas vai mudar a nossa vida, poderosamente. E de que jeito prático? Eu gosto sempre de trazer para a prática, né? A gente contextualiza, a gente traz ali a teoria, mas de que maneira prática a nossa vida, essa cultura hebraica, esse pensamento influencia a nossa interpretação? Nós comentamos aqui logo no início, né? Por exemplo, na história de Jó. Jó se questiona, né? Ele questiona o tempo todo, Senhor, qual é o meu pecado? Né? Por que o Senhor fez isso comigo, com a minha vida? Né? Na cultura hebraica, uma ação, mesmo que uma ação não fosse praticada por você, se você não fez nada para impedir, você era responsabilizado por ela.
Então, na mentalidade hebraica, na mentalidade de Jó, Deus causou aquele mal sobre ele. Embora não tenha sido Deus que tocou na vida de Jó, não foi Deus que tirou a saúde, não foi Deus que tirou a família, não foi Deus que destruiu. Mas às vezes, de maneira muito prática, no nosso dia a dia, nós atribuímos percas da nossa vida à pessoa de Deus. Então eu adquiri uma enfermidade, vou colocar aqui o coronavírus, né? Está tão na moda agora. Né? Por que eu estou com coronavírus? Qual é o meu pecado? Qual é o meu mal? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado, né? Por que Deus trouxe esse mal na minha vida? Então, às vezes nós atribuímos o mal sempre à pessoa de Deus. Morreu alguém da família, Deus o levou. Isso era muito comum esse pensamento era comum era comum na mentalidade hebraica, na cultura hebraica. Então, quando eu vou ao texto bíblico, eu preciso entender um pouco daquela cultura. Embora esteja muito distante da minha realidade, eu preciso entender, ter uma noção mínima de como era o pensamento hebraico, para que eu tenha uma interpretação mais fiel do texto bíblico e que ele seja relevante para a minha vida. Agora eu preciso, depois de interpretar, entender, eu preciso trazer agora a aplicação desse texto para a minha realidade prática, né? A fala do pastor Saulo me fez lembrar uma citação que Tiago faz na sua epístola. Ele diz que quando eu sei qual é o bem que eu tenho que fazer e não faço, nisso eu estou pecando. Sim. Ou seja, se eu sei que existe alguém que precisa de mim e eu ignoro, ou às vezes sou indiferente, eu estou pecando, né? Agora, é interessante isso aí que o pastor Saulo falou, porque a gente às vezes desconsidera 3 fatores, né? O primeiro deles é, o que está acontecendo comigo é fruto das minhas escolhas? Ou seja, o mal que eu estou vivenciando agora não foi algo que eu plantei lá atrás? Eu estou com câncer hoje, é porque eu não me alimento correto? É porque eu não tenho um estilo de vida saudável? É porque eu sou uma pessoa sedentária? Ou será que esse câncer é de origem genética, né? É de origem hereditária, veio dos meus pais? E às vezes eu quero jogar essa responsabilidade em Deus, sendo que essa responsabilidade, muitas vezes, ela é minha. E segundo, às vezes a gente desconsidera, pastor Saulo e Guilherme, e todos que estão nos acompanhando, é que existem catástrofes. E essas catástrofes não têm dia, não têm hora, e elas acontecem com todo mundo. O coronavírus é uma catástrofe. Sim. Então, eu não posso questionar a Deus pela existência, a origem do coronavírus. Eu preciso deixar claro aqui, pastor Luiz, e também todos os nossos amigos que estão nos assistindo, é que desde que o pecado entrou no universo, coisas boas acontecem a pessoas ruins, como coisas ruins acontecem com pessoas boas. Verdade. Numa determinada ocasião, os discípulos viram alguém paralítico, né? Ou cego, né? Os dois, né? Os dois, e perguntaram para Jesus: quem pecou? Quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus disse: nem ele, nem os pais. Ou seja, Jesus estava dizendo que nem toda enfermidade ou todo caos é provocado diretamente por causa de um pecado praticado. Como também nem toda enfermidade pode ser causada diretamente por uma ação irresponsável minha. Entende? Eu preciso entender que as coisas acontecem no palco do grande conflito desde que o pecado entrou no universo. Eu preciso entender que a dinâmica do mundo, a dinâmica do universo é essa. Coisas boas acontecem também a pessoas ruins, né? Como coisas ruins também acontecem com pessoas boas. E às vezes nós queremos perguntar o porquê que essas coisas acontecem. A gente precisa voltar atrás e entender o conceito do grande conflito para a gente entender melhor, interpretar melhor o texto bíblico. Isso aí, Guilherme, me reporta à mente aqui, é que o quanto a nossa natureza pecaminosa, ela interfere diretamente na minha interpretação, na minha visão do estudo da palavra de Deus. Porque desde quando o pecado existe, então todos nós já nascemos pecadores, como diz Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. Então isso, de certa forma, interfere diretamente na minha maneira de pensar, de enxergar e de ver a Bíblia. Ou seja, ninguém nasce gostando de Bíblia. Ninguém nasce gostando de orar. Ninguém nasce gostando de ir à igreja. Ninguém nasce com disposição para os elementos relacionados à religião. Isso é obra do Espírito Santo agindo no ser humano. Em contrapartida, o ser humano tem uma natureza
que o separa das coisas espirituais. Então, muitas vezes, as pessoas vão à Bíblia, mas elas não abrem mão do pecado, não abrem mão da natureza pecaminosa que influencia o pensamento. Por exemplo, os líderes religiosos estudavam a Bíblia. Eles conheciam todas as profecias concernentes ao Messias. E o próprio Jesus disse: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Eles relutavam em não aceitar a figura de Jesus como o Messias prometido nas profecias bíblicas. Por quê? Porque eles queriam a glória dos homens. Eles tinham um coração cheio de orgulho, mas estavam vestidos de vestes de religião. Mas o problema não é a religião. O problema para essas pessoas era justamente a natureza pecaminosa, principalmente o orgulho. Eu até aproveito, pastor, para perguntar. A gente está falando daquilo que a gente deve buscar, daquilo que a gente tem que fazer para entender, mas o que realmente atrapalha essa interpretação? Tem algo que a gente tem que tomar cuidado? Tem um elemento assim, esse atrapalha a verdadeira interpretação bíblica? Primeiro é o espírito de rebeldia. Não aceitar o que a Bíblia ensina, porque às vezes, na maioria dos casos, a Bíblia contraria as nossas ações e o nosso pensamento. Então é difícil você relutar contra a sua própria natureza. Segundo, a Bíblia, ela requer que nós tenhamos um espírito de submissão à sua vontade, o seu propósito. Mas eu sempre coloco a minha vontade acima da Bíblia. E em terceiro, isso faz com que eu rejeite a mensagem. Eu rejeite a relevância que a mensagem tem para a minha vida. Então o maior vilão sou eu. A gente apontou para nossas... Sim. E a convicção somente, ela não transforma. Né? De maneira nenhuma. Eu posso estar convicto da verdade, mas se eu não aceitá-la na minha vida, se eu não tomar a decisão de moldar a minha vida de acordo com o que diz a palavra de Deus, essa convicção, Guilherme, ela é vazia, ela não tem poder transformador nenhum. Entende? Como a experiência citada pelo pastor Luiz aqui, dos líderes religiosos nos dias de Cristo. Eles conheciam as Escrituras, estudavam, mas elas não tiveram o poder de mudar a sua natureza. Como o próprio Jesus falou em João 8:39, ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Mas eles mesmos não conseguiam enxergar que Jesus era o cumprimento dessas profecias. Mas o que estava atrapalhando? Não era o intelecto, era o coração. Bom, a gente já está chegando no final da nossa discussão. Em poucas palavras, pastores, quais são as consequências de uma interpretação errada? De eu não aceitar tudo aquilo que devemos fazer, ou então de exaltar aquilo que eu devo deixar? A Bíblia, quando nós vamos à Bíblia, ela tem o principal objetivo de me conduzir ao caminho da salvação. Ela é uma espécie de mapa para mim. Mas se eu não tomar cuidado para ter uma correta interpretação do texto bíblico, lançando mão dos elementos que eu preciso ter para chegar a esse objetivo, uma interpretação equivocada das Escrituras vai me fazer perder o verdadeiro caminho por onde eu devo passar, que é indicado pelo mapa da Palavra de Deus. A Bíblia, né? É o meu guia, é o meu farol, é o meu caminho. E se eu também tiver uma interpretação comprometida, eu também vou ter equivocadamente um conceito a respeito da missão e a respeito da teologia. Então, são consequências graves. Eu posso ter o objetivo de chegar a um lugar e acabar chegando em outro lugar, como os líderes religiosos nos dias de Cristo, que liam a palavra de Deus, tentando encontrar a salvação, pensando em encontrar a salvação, quando Jesus disse: vocês não vão encontrar o que estão procurando, porque a salvação vocês vão encontrar desde que tenham um relacionamento comigo, desde que me aceitam como Salvador. E ele mesmo já fez a citação dizendo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação estava em Cristo, mas na concepção dos judeus a salvação estava neles mesmos, nas Bíblia, obras que e no eles conhecimento, faziam. né? No Exato. Conhecimento profundo da palavra de Deus, da lei, da Torá, de tudo, né? Do
do conjunto de regras. E o difícil, o complicado de tudo isso é que a gente se perde, mas a gente leva pessoas com a gente, né? Sim, O testemunho, ele é para os dois lados. Nós acabamos influenciando pessoas com aquilo que nós fazemos. De maneira Então, eu equivocada, costumo né? dizer que em matéria de salvação, nós geralmente ouvimos um jargão popular, né? Muito conhecido, né? Salvação individual. Ela tem o seu aspecto individual, mas ela também exerce sua influência coletiva. Verdade. Um pai de família que deixa o caminho da verdade da salvação com os filhos ainda adolescentes e jovens, pode ser que ele seja o maior influenciador para que esses filhos também deixem o caminho da salvação. E o mais lamentável Inclusive, disso, pastor Saulo e Guilherme, é o seguinte: às vezes eu, com a Bíblia aberta, sendo membro de uma igreja, conhecendo as Escrituras, estou indo na direção errada. E como você mesmo disse, às vezes eu agrego ainda pessoas comigo para ir na direção errada. Por isso que a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bom, nós estamos chegando no final desse nosso momento. Eu queria dar alguns segundos para os pastores aqui fazerem as considerações finais, diretamente para quem está acompanhando esse momento. Pastor Luiz. Ok. Primeira consideração: estude a Bíblia buscando a orientação do Espírito Santo através da oração. Seja submisso ao Espírito Santo e aquilo que a palavra de Deus está ensinando, para que de maneira relevante a Bíblia possa transformar a minha vida. Amém. Pastor Saulo. Primeira dica: tente se desvencilhar de toda a experiência pré-concebida antes de você chegar ao texto bíblico. Ele pode ser um fator determinante para que você tenha uma boa interpretação, uma interpretação mais correta do texto ou uma interpretação equivocada do texto. Suas experiências pessoais podem ser um grande empecilho para que você chegue ao texto, né, mais próximo daquilo que ele está dizendo. Pastor Saulo, muito obrigado pela sua presença. Foi ótimo ter você aqui. Eu que agradeço. Pastor Luiz, obrigado também. Termina seus agradecimentos. Eu agradeço aos amigos, né, por Todos aí que estão nos todos assistindo, que estão participando com a gente aqui. E a ideia é apenas compartilhar com vocês experiências que a gente obteve aqui do estudo da lição dessa semana. Amém. E pra gente foi maravilhoso. Eu Foi gostei bom. bastante do tema. Minhas últimas palavras, Guilherme, é que Deus possa estar abençoando a todos e que a Bíblia cada vez mais seja um pão espiritual que nos alimente e que nos fortaleça até a volta de Jesus. Amém. Para você, o nosso muito obrigado. Essa foi a recapitulação do tema dessa semana que passou. Mas ó, daqui a pouquinho está começando uma nova semana. Estude a Bíblia, use aí o seu guia de estudos e juntos vamos aprender a interpretar melhor a Bíblia, a palavra de Deus. Eu não posso deixar de desafiar nosso amigo a adquirir a sua lição, o seu maná diário, o seu alimento. Já que o pastor Saulo fez um desafio, Guilherme, eu queria encerrar fazendo outro. Fique ligadinho, porque a partir de agora vai começar a semana de mordomia, primeiro Deus em minha casa. Amém. Um abraço para você, que Deus te abençoe.